pessoal, vamos para a nossa aula número 12 de revisão Enem. Nessa revisão nós estamos usando a apostila Enem. Quem quiser adquirir a apostila Enem, entre em contato via e-mail que eu passo as informações. A aula de hoje é sobre eletrostática. Vamos iniciar então a revisão da eletricidade. Nós vamos começar pela eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, eu pego materiais de substâncias diferentes. Não existe eletrização por atrito com, por exemplo, vidro e vidro, tá? Plástico com plástico. Não, eu pego dois materiais diferentes, por exemplo, vidro e lã, e esfrego esses dois materiais. Elétrons vão de um material para o outro, deixando ambos eletrizados com carga sempre de sinais contrários e de mesmo módulo. No caso ali, nesse meu exemplo, o vidro ficou positivo e a lã negativa. Exemplo, se o vidro ficasse com mais 10 coulombs, a lã ficaria com menos 10 coulombs, sinais iguais, ó, três coisinhas. Substâncias diferentes se atritando, sinais opostos e o que mais? Mesmo módulo das quantidades de cargas adquiridas. Vamos para a próxima eletrização, a eletrização por contato. Na eletrização por contato, os corpos sempre ficarão com sinais iguais após o contato. Aí depende, se eu pego corpos de mesmo tamanho, ao encostar os corpos de mesmo tamanho, o que vai acontecer? Após o contato, esses corpos condutores permitiam elétrons, lembrando, sempre são elétrons que passam de um corpo para outro, jamais prótons. Quando eu encosto esses corpos, se eles tiverem mesmo tamanho, a carga final que eles ficarão é uma média aritmética das cargas que eles tinham antes. Então, QA e QB encostados após o contato, QA' e QB' terão o mesmo sinal e mesma quantidade. Mesmo tamanho terão mesma quantidade. Mesmo sinal e mesma quantidade. Que será QA mais QB sobre 2. Tá? Agora, se tiverem tamanhos diferentes, lembra, hein? Quem tiver... Encostei um grande com um pequeno. Um grande e um pequeno. Depois que eu encosto, os sinais são iguais, mas o grande vai ter que ficar com mais carga para acontecer o equilíbrio eletrostático. Ligação à Terra. Vamos lembrar, pessoal, quando eu ligo um corpo carregado à Terra, por exemplo, ligo um corpo positivo à Terra, vão ter que subir elétrons para deixar que aquele corpo que era positivo, que ele fique neutro. Lembrando, o fio terra neutraliza um corpo, desde que não tenha nenhum indutor próximo, corpo positivo ficará neutro, então tem que subir elétrons. Negativo, para neutralizar, tem que descer elétrons, aí o corpo ficará neutro. Agora, o que é a indução eletrostática? Quando eu aproximo um corpo carregado, por exemplo, aproximei aquele corpo positivo daquela haste, né, que estava neutra. O corpo positivo vai induzir a vinda de elétrons do lado direito para o lado esquerdo daquele corpo ali que eu botei ele na figura, certo? Nota que nós temos bem no meio uma região neutra, do lado esquerdo um acúmulo de elétrons e do lado direito uma falta de elétrons. Detalhe, na indução eu coloquei ou retirei elétrons? Eu eletrizei? Não, na indução eu simplesmente separei, eu fiz os elétrons acumularem naquele canto ali da esquerda. Então eu não coloquei elétrons, o corpo ainda não está carregado. Ele apenas eu induzi, eu separei cargas no induzido, que é aquele corpo, aquele bastão. A esfera carregada é o indutor, o causador da indução. O bastão é o induzido. Lembrando, sempre que eu aproximar um corpo carregado de um corpo neutro, acontecerá a atração. Então lembrem, princípio da atração e repulsão. Repulsão, os sinais são iguais, positivo e positivo, ou negativo e negativo. Mas a atração não é exclusiva de sinais contrários. Se eu tiver um positivo e um negativo, atrai. Beleza, todo mundo sabe disso. Agora o interessante é, se eu tiver um positivo e um neutro, atrai. Se eu tiver um negativo e um neutro, atrai. Corpos carregados atraem corpos neutros. Por quê? Porque o corpo carregado induz carga naquele corpo que estava inicialmente, né, neutro, né, só induziu. Agora, primeiro foi indução, agora nós vamos à eletrização por indução. Como é que eu eletrizo um corpo por indução? Um corpo que está ou previamente aterrado ou aterro em segundo lugar, o que acontece?
Eu pego um corpo neutro e aproximo o indutor. Aí eu ligo terra, olha aquele dedinho ali encostando, eu ligo terra, desligo terra e afasto o indutor. Sempre que eu fizer isso, com aquele indutor eu induzi ou a descida ou a subida de elétrons. No caso ali daquele meu exemplo aí da figura, ao aproximar um bastão positivo de um corpo aterrado, eu induzi a subida. Então ali eu consigo carregar negativamente aquele corpo que eu induzi a subida de elétrons, pela presença do corpo positivo. Se eu tivesse aproximado um corpo negativo de um corpo aterrado, ou depois que ele vai ser aterrado, eu induziria a descida de elétrons. Então aproxima um bastão positivo, como na figura, ficou negativo. Ao contrário, se eu aproximasse um bastão negativo, ficaria positivo. O sinal do indutor induzido após a eletrização por indução é contrário. Tá certo? Vamos revisar agora a lei de Coulomb, a lei que me fala, uma lei experimental, tá? Que me fala como é que é a força eletrostática entre duas cargas. Já sabemos que essas forças serão de repulsão se os sinais forem iguais, duas positivas ou duas negativas, e atração se os sinais forem contrários. O detalhe é que a lei de Coulomb, apesar de ser para cargas elétricas, ela obedece à terceira lei de Newton, ou seja, a lei da ação e reação. Não interessa os valores de Q1 e de Q2, ou de Qzão e Qzinho. Sempre nós teremos o quê? Mesmo módulo para força. Não interessa se uma carga é 1000 coulombs e a outra é 1 microcoulomb. Cargas diferentes, não interessa. As forças são numericamente iguais. Não esqueça disso. Cargas diferentes, mas as forças numericamente iguais. Tá? A lei de Coulomb, como é que é? Para calcular a força eletrostática entre as cargas. Força elétrica ou eletrostática Q sobre D ao quadrado. Então a força depende de K, que é a constante eletrostática, do meio, cada meio tem uma constante elétrica. Qzão, Qzinho, produto das cargas, tá? Então a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado com a distância. Então força e distância é inverso quadrático. Por exemplo, pega duas cargas e divide por 2 a distância, a força multiplica por 4. É inverso e é quadrático. Pega as cargas e deixa elas 3 vezes mais distante, a força divide por 9. Então a porção inversa e quadrática de força com distância, tá? Então importante aí a chamada lei de Coulomb. Vamos para o campo elétrico. O que é campo elétrico? Campo elétrico é uma região criada pelas cargas elétricas que me indica a possibilidade de ter força elétrica. Então, campo elétrico e força elétrica estão intimamente ligados. Se num local tem campo, nota, campo é característico de um local. Não tem nada naquele local. Não, é um ponto, é um local. Pode ter vácuo ali, não tem nada ali. Se naquele local tem campo, é porque é possível que tenha o quê? Força elétrica. Como é que eu faço para calcular o campo elétrico em módulo? O campo elétrico eu tenho que colocar uma carga num determinado local, nesse local. Se ela sofrer força, ela terá campo naquele local. A definição de campo é a força que essa carga vai sofrer por essa carga. Então campo é força por carga elétrica. Essa carga não foi a que gerou o campo. Essa carga elétrica se chama carga de prova ou carga teste. Então se eu coloquei uma carga num local, soltei, e ela sofreu força, é porque naquele local tem campo. Tá? Então campo, força por carga elétrica. Quando a carga elétrica é uma carga pontiforme, a geradora do campo, eu troco força elétrica por Q sobre D ao quadrado, corto Qzinho com Qzinho e obtenho campo elétrico por uma carga pontiforme é Qzão sobre D ao quadrado. Então como é que eu calculo para uma carga pontiforme o campo elétrico ao redor dela? O módulo. Kq sobre D ao quadrado. Notem que campo eu preciso de uma carga, Kq sobre D ao quadrado. Agora, para ter força, não, eu preciso de duas, Kqq sobre D ao quadrado para ter a força eletrostática entre duas cargas pontiformes. Agora, campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial que é o campo elétrico, como é que eu calculo? Esse campo elétrico, eu calculo, já falei, Kq sobre D ao quadrado para pontiforme ou força sobre carguinha. Agora, o vetor campo elétrico,
campo elétrico é um vetor, ele tem uma definição. Se a carga geradora é positiva, o campo é divergente, ele se afasta da carga. Tá? Se é negativa, é convergente. Uma maneira de sempre saber para onde é que aponta o campo num determinado local é pegar uma carga de prova positiva e colocá-la naquele local. O sentido da força elétrica sobre a carga de prova positiva é o sentido do campo elétrico. Notem, então, para saber para onde aponta o campo, eu ponho a carga de prova positiva. Para onde ela apontar, a força é o campo. Mas notem que o campo, ele não precisa que eu coloque a carga de prova, ele já existe. A carga de prova só prova, por isso o nome dela, que naquele local existe campo e para onde é que é esse campo elétrico, certo? Agora, eu quero falar para você sobre as linhas de força. O nome correto, na verdade, é linhas de campo. As linhas de campo elétrico, elas te dão uma ideia sobre como é que é o campo elétrico ao redor da carga. Se a carga geradora é positiva, nós desenhamos várias linhas saindo da carga positiva. Essas linhas de campo me dizem várias coisas. Primeiro, elas me dizem que existe campo elétrico. Então, se tem linhas ao redor da carga positiva, tem campo elétrico. E eu faço várias linhas entrando na negativa. Então, essas linhas me dizem que existe campo. Quem sabe as linhas, sabe o vetor campo. Porque o vetor campo, anota aí, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo elétrico. Inclusive, eu posso fazer uma configuração de dipolo elétrico. Como é que é a configuração de dipolo? O que é um dipolo, para quem não sabe? É uma positiva e uma negativa próximas da outra. A configuração de dipolo, notem que as linhas que saem da positiva já entram na negativa. Então essas linhas de campo, elas me dizem que existe campo, elas me dizem para onde é o vetor campo elétrico e mais, elas me dizem sobre a intensidade do campo elétrico. Quanto maior a concentração de linhas, maior é a intensidade do campo elétrico. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, uma configuração de linhas. Quando eu ver que as linhas estão bem juntinhas, ali o campo elétrico é intenso. Aí as linhas estão bem separadas, o campo elétrico é pouco intenso. Então as linhas me dizem que existe, para onde é, e me dizem quanto vale, quanto maior a concentração, maior é o módulo do campo elétrico. Ok? Agora, vamos dar uma analisada no campo elétrico, não de uma carga pontiforme, vamos dar uma olhada no campo elétrico de uma esfera condutora. Primeira coisa, então agora tem tamanho, uma esfera. O que eu vou falar primeiramente não é só para a esfera, é para qualquer condutor. Sempre que eu carrego um condutor, lembra que condutor tem elétrons livres, sempre que eu carregar um condutor com cargas elétricas, positivas ou negativas, o excesso de elétrons ou a falta de elétrons, ou seja, a carga do corpo, sempre ficará no equilíbrio eletrostático na superfície externa. Então mesmo que eu pegue uma esfera e coloque um monte de carga lá no miolo dela, dessa esfera condutora, as cargas elétricas vão ir para a superfície externa. Sempre a carga elétrica fica na superfície externa. Ah, não fica nada de carga lá dentro? Não. Todo o corpo carregado, não interessa a esfera, se é cubo, se é pirâmide, não interessa, é um cilindro, a carga vai ficar na superfície externa do condutor, fazendo com que não haja carga no interior e nem que haja campo elétrico no interior de qualquer condutor. Anota aí, todo campo elétrico no interior de qualquer condutor é nulo. Importante isso. Interior de campo elétrico, interior de condutor, o campo elétrico é nulo. Isso se chama, anota aí, blindagem eletrostática. Não há campo elétrico dentro de qualquer condutor carregado. Tá certo? Então nós não temos campo interior. Agora, onde é que ficam as cargas? Superfície externa, na parte de fora do corpo. Se o corpo tiver pontas, por exemplo, um cubo tem vértices, tem ponta. Uma pirâmide tem vértices. Haverá maior concentração de cargas nas pontas do que nas faces. Isso se chama poder das pontas. O poder das pontas, a grande aplicação, o que é? É o para-raio. Haverá sempre uma concentração de cargas elétricas e de campo elétrico nas proximidades das pontas do que em qualquer outra região. Voltando para a esfera. Uma esfera não tem ponta. Então como é que fica na esfera? Campo elétrico no interior da esfera? Nulo. Cargas encontram-se na superfície da esfera. Como não tem ponta, a distribuição de cargas é uniforme na superfície da esfera.
Agora, pontos dentro não tem campo. E pontos fora? Sofrem ação do campo elétrico dessa esfera? Sim. E aí como é que funciona? Funciona como se toda a carga que está na superfície, para pontos externos, como se toda a carga estivesse pontiforme no centro da esfera. Professor, mas a carga não está no centro da esfera. Não, ela está na superfície. É para pontos externos da esfera, parece que está pontiforme no centro dessa esfera. Aí como é que eu faço? Eu uso a mesma formulazinha kq sobre d ao quadrado, e essa distância é do ponto ao centro da esfera. Mesmo não tendo nada de carga no centro, para pontos externos é como se tivesse no centro da esfera, tá? Então eu vou colocar inclusive um gráfico aí mostrando isso, mostrando que pontos de fora, kq sobre d ao quadrado. Pontos de dentro, não tem campo. E aí, especialmente em cima da superfície, eu tenho um campo elétrico que é 1/2 de kq sobre r ao quadrado. Muito próximo da superfície, mas lá de fora, é mais ou menos o campo elétrico kq sobre r ao quadrado, porque tu está mais ou menos a uma distância que é o raio. Agora, em cima da esfera, na superfície, é 1/2 de kq sobre r ao quadrado, tá? Então, o campo elétrico de carga pontiforme, de cargas elétricas numa esfera, qualquer corpo carregado na superfície, tá? Agora nós vamos ver potencial elétrico. Não confunda com potência, aqui é potencial, a unidade é volt, a unidade volt no sistema internacional para o potencial, que é uma grandeza escalar. Notem, força e campo são vetoriais, precisam de flecha, precisam de orientação. Potencial é uma grandeza escalar. Potencial está intimamente ligado à energia. Se eu pegar um corpo e botar um monte de carga, essas cargas, esse sistema de cargas, existe uma energia potencial armazenada. Essa energia está intimamente ligada ao potencial elétrico. O potencial elétrico, por exemplo, na verdade, por exemplo, não, para qualquer corpo, o potencial está intimamente ligado à energia como? Potencial é a energia potencial dividido pela carga de prova. Então, se num local eu quero saber, será que aqui tem potencial? Eu pego e coloco uma carga elétrica naquele local. Se essa carga tiver energia nesse local, é porque esse local tem potencial elétrico. Então, assim como campo estava intimamente ligado à força, lembra que eu colocava a carga num local para ver se tinha campo? Se existisse campo, tinha força. Então, campo e força são intimamente ligados. Agora, potencial, eu faço a mesma coisa. Eu coloco uma carga num local. Se tiver potencial, é porque naquele local... Se tiver energia, é porque naquele local tem potencial. Então, potencial V é energia U pela carguinha Qzinho. U por Qzinho. O potencial criado por cargas pontiformes, tá, é dado por uma expressão que é kq sobre d. Então não confunda. Força elétrica e campo é sobre d ao quadrado. Aqui é sobre d apenas. Então, potencial de uma carga pontiforme, kq sobre d. Então, a energia potencial elétrica U, ou EPE também, tá? Eu até na apostila coloquei EPE, tanto faz. Se potencial é energia potencial por carga, energia potencial é carga vezes potencial. Então, 1 volt, a unidade lá, eu tinha passado, né, a unidade potencial. 1 volt é 1 joule por coulomb. Tá? Então, se eu, por exemplo, eu digo que num local, vamos fazer um exemplo, num local tem mais 10 volts. Então, se tem mais 10 volts, tem mais 10 joule por coulomb. Se naquele local que tem mais 10 volts eu colocar uma carga ali, 2 coulombs, essa carga adquire, ela fica com uma energia. De quanto? Se a energia é carga vezes potencial, tá? Então peguei a carga de 2 coulombs e coloquei em 10 volts. Quanto de energia ela adquire? Mais 20 joules. Então energia e potencial estão intimamente ligados. Agora, importantíssima essa grandeza para nós lembrarmos a grandeza trabalho. A grandeza trabalho é bem importante. Trabalho da força elétrica, como é que se calcula? Trabalho para ir de um ponto A até um ponto B, considerando o ponto A o ponto inicial e o
ponto B ao ponto final, trabalho de A até B é a energia do início menos a energia do fim. Lembra que trabalho é gasto de energia, pessoal? Olha como é simples pensar. Se uma carga tinha 20 joules de energia, naquele exemplo que eu dei, 20 joules de energia, aí ela vai para outro lugar, e naquele outro lugar ela tem 5 joules de energia, bom, se ela tinha 20 joules e agora tem 5, quanto que ela gastou? Quanto é o trabalho da força elétrica? Ó, se alguém tinha 20, agora tem 5, gastou 15. Por isso que o trabalho da força elétrica é a energia potencial do início menos a energia potencial do fim. Agora, se energia é carga vezes potencial, eu substituindo aí, eu vou ter uma expressão que o trabalho para de um ponto inicial ao final, de A até B, é carga vezes o potencial A menos o B, chamado de DDP. Importantíssima essa expressão. Trabalho para de A até B é carga vezes a DDP. DDP é o potencial inicial menos o potencial final. Importantíssimo aí o trabalho da força elétrica. Agora, essa expressão, ela me diz uma coisa muito clara, que para ter trabalho, ou seja, para movimentar cargas, é necessário DDP. Guarda isso que nós vamos precisar lá na eletrodinâmica no próximo capítulo. Para que cargas se movimentem, cargas elétricas se movimentem sob a ação da força elétrica, é necessário DDP, diferença de potencial. Nós vamos falar agora de linhas equipotenciais. Como é que são as linhas equipotenciais? Elas são sempre... Primeiro, o que é a linha equipotencial? Equi igual potencial, potencial elétrico. Então, linhas equipotenciais são linhas de mesmo potencial. Sempre eu desenho uma linha equipotencial perpendicular às linhas de força, às linhas de campo. Então, lembrando, como é que são as linhas ao redor de as linhas de campo ao redor de uma carga positiva? Elas saem da positiva. Então, as equipotenciais, para serem perpendiculares, serão circunferências. Agora, dipolo elétrico, as linhas saem da positiva e entram na negativa. Então eu desenho, tá vendo aquelas linhas ali que eu desenhei? Aquelas linhas ali cheias são as chamadas equipotenciais. Tá? Então, o que são linhas equipotenciais? São linhas de mesmo potencial. Como é que eu desenho essas linhas? Perpendiculares às linhas de campo, também chamadas de linhas de força. Interessante, se o potencial é o mesmo em cima de uma linha equipotencial, quanto vale? Anota aí, quanto vale o trabalho da força elétrica de uma carga que se move em cima de uma equipotencial? Zero. Por quê, professor? Trabalho é carga vezes DDP, tem que ter diferença de potencial. Numa equipotencial a DDP vale zero. Se numa equipotencial a DDP vale zero, então não há trabalho sobre uma carga qualquer que se move sobre uma equipotencial. Tá bom? Campo elétrico uniforme. O que é que sistema que me fornece um campo elétrico uniforme? Placas paralelas. Quando nós tivermos duas placas planas paralelas carregadas com cargas de sinais contrários e mesmo módulo, ou sei lá, uma mais que e outra menos que, entre essas placas eu terei um campo elétrico uniforme. Notem que as linhas saem da placa positiva e entram na placa negativa. As linhas que eu estou falando são linhas de campo. Essas linhas de campo elétrico saem da positiva e entram na negativa, tem que ser paralelas e igualmente espaçadas. Perpendicular às linhas de campo nós já sabemos, tem as linhas equipotenciais. Entre as placas, então, o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os locais. Agora, os potenciais, como é que são? Os potenciais, eles sempre, não só no campo elétrico uniforme, os potenciais eles decrescem no sentido da linha de campo. Tá? Então, sempre que tiver uma orientação, a linha de campo, a linha de força, naquele sentido os potenciais estão diminuindo. Perpendicular a essa linha, os potenciais são iguais e no sentido da linha os potenciais diminuem. Para placas paralelas, a DDP entre dois pontos se calcula como? Campo elétrico vezes a distância. Que distância é essa? Entre duas linhas equipotenciais. Não é a distância entre os pontos, porque se os pontos estiverem na mesma linha equipotencial e eles tiverem um certo distanciamento, mesmo tendo uma distância entre esses dois pontos da equipotencial, a DDP é zero. Por quê? Linha equipotencial não tem diferença de potencial.
Notem então que D é a distância entre as linhas equipotencial. Então a DDP-U é E vezes D. E é o campo elétrico, D é a distância entre as duas equipotenciais. Ok? Então placas paralelas, bem importante, campo elétrico uniforme. Agora, último conceito, capacitância. A capacitância é definida, é uma constante que depende das dimensões do condutor. Em um condutor, quando eu armazeno carga, nós já sabemos que essas cargas ficam na superfície externa do condutor. A capacitância C é definida como a razão entre a quantidade de carga que eu armazenei pelo potencial elétrico. Então C, capacitância, é a carga pelo potencial, certo? Então sempre que eu coloco carga, eu armazeno carga em um condutor, haverá essa grandeza chamada capacitância. A capacitância de 1 farad é definida como 1 coulomb, então, por volt, já que carga é coulomb e potencial é volt, então 1 farad, 1 coulomb por volt, correto? Agora, após esse conceito de capacitância, vamos ver o que é um capacitor. Isso já apareceu no Enem, pode aparecer novamente. Quando nós tivermos um par de condutores colocados um na proximidade do outro, e esse par de condutores estiver com uma carga mais Q e outro menos Q, esse par de condutores mais Q e menos Q é chamado de capacitor. Nós temos então esses dois condutores, são as chamadas armaduras do capacitor. Temos a armadura positiva e a armadura negativa. Mas professor, mas então placas paralelas, eu armazeno cargas como um capacitor? Sim! O capacitor de placas paralelas é justamente duas plaquinhas. Uma armadura positiva que eu carrego com mais Q e outra negativa que eu carrego com menos Q. Exemplo de capacitores. Sabe quando, já viu no filme quando eles tentam desfibrilador? Não é complicado. Quando tenta ressuscitar as pessoas, dá um choque, aquilo são capacitores. Tu liga ele, tu armazena a carga nos capacitores, coloca na pessoa e tu libera a carga. Então, ele serve para dar um choque para ver se o coração volta a bombear. Que mais? Já viram aqueles tasers? Até teve, né, já aí na mídia, o taser, que são aquelas armas de choque. Muitas têm, elas armazenam energia num capacitor, encosta lá na pessoa e dá um choque pra, né, no bandido, sei lá, para ele parar, né, não atacar a pessoa. Então um taser é um capacitor. Que mais? O que caiu no Enem foi um flash fotográfico. Tu armazena a carga, ele dá até um barulhinho, e aí tu libera a energia para o flash iluminar. Ok? Alguns exemplos aí então de capacitores. Tá? Por exemplo, as telas touch também, mais ou menos, as telas touch são microcapacitores que quando tu encosta tu muda ali, né? Tu faz um aterramento, tu muda a capacitância e com isso tu acaba, a tela sabe que tu tocou ali naquele local. Então tu tem que encostar, tem que fazer um terra. Já tentaram encostar com a unha numa tela touch? Não funciona, porque a unha é isolante, então tu toca com o dedo, faz um aterramento, muda ali então a capacitância naquele lugar, a tela touch sabe que tu tocou naquele local ali. Ok? Então alguns exemplos de capacitores. Agora, capacitores eles podem ser armazenados, eles podem ser associados em série ou em paralelo. Olha só antes, ó, como é que eu faço? Eu tenho um capacitor, eu ligo uma bateria. A bateria carrega, no que carregou o capacitor, deu, ele está carregado. Posso até desconectar a bateria. Aquele capacitor, se eu encostar, fizer um fechamento de circuito, ele vai descarregar. Eu posso associar esses capacitores, como eu estava falando, em série ou em paralelo. Em série, como é que eu faço a capacitância equivalente desses capacitores em série? Eu uso a regra dos inversos. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá? Em série, os capacitores têm a mesma quantidade de carga acumulada e a soma das DDPs em cada capacitor é a DDP total que tu botou nas extremidades. Isso capacitores em série. Agora, capacitores em paralelo, como é que eu faço? Eles são submetidos à mesma DDP. Agora, a carga, como é que eu calculo a capacitância equivalente antes de falar da carga? A capacitância equivalente de capacitores
em paralelo é só somar os capacitores, bem fácil. E a carga total acumulada é a soma das cargas. Tá? Então, lembrando, série, a carga é a mesma em todos os capacitores em série, a capacitância equivalente à regra dos inversos e a DDP é a soma. Paralelo, a capacitância equivalente à soma, a carga é a soma e como é que eu faço as DDPs? As DDPs são iguais, beleza? Então aí, para capacitores associados em série e paralelo. O que é capacitor? Um elemento de circuito que vai armazenar carga elétrica. Então, a nossa revisão fica por aqui de eletrostática. Tá? Eu acho que vocês vão estar bem preparados, principalmente se vocês lerem as leituras complementares, lá na tua apostila Enem, sobre funcionamento dos raios, sobre a gaiola de Faraday, importante lá vocês lerem. Então aí, na apostila Enem, faça todos os exercícios mais recentes, depois do Enem de 2009, e os mais antigos no final da tua apostila Enem. A nossa aula de eletrostática está encerrada. Agradeço muito aí então que tu dê um like. Nessa aula tu vai qualificar, vai ajudar o nosso canal aí a crescer. Tu, o quê? Compartilha nas redes sociais. O que mais tu vai fazer pelo nosso canal? Tu vai se inscrever. Incentive muitas pessoas a se inscreverem no canal, que daí você vai estar ajudando o canal Física Fabris. Até a nossa próxima aula, que já está aí o link. Agradeço muito a presença de todos. Até a próxima aula. Aquele abraço.